Em algumas ocasiões nos evangelhos, os fariseus, os inimigos de Jesus, os saduceus, os herodianos, as autoridades do povo de Israel tentaram apanhar Jesus com alguns estratagemas maliciosos. Esse aqui é talvez um dos mais conhecidos, quando tentaram apanhar a Jesus na questão do tributo, se deveria pagar tributo ao Império Romano ou não. É um estratagema muito inteligente, na verdade, porque dependendo da resposta do Senhor Jesus, se ele dissesse não, você não deve pagar tributos, ele seria certamente preso e executado pelos romanos. E se ele dissesse sim, pague os tributos, o povo deixaria de crer nele, o rejeitaria como Senhor, como líder, ele perderia a reputação que ele vinha construindo junto ao povo de Israel. Jesus, ele de maneira muito inteligente, muito sábia, ele dá uma resposta, como sempre, que acaba por quebrar esse estratagema, ao mostrar que deve-se dar a cada um o que é devido. Deve-se pagar o tributo a César como autoridade que ele é, terrena, constituída por Deus, como o apóstolo Paulo nos lembra na sua carta aos Romanos, mas ao mesmo tempo deve-se dar honra a quem merece honra. E neste caso, honra a Deus como Deus que é, e a Jesus como seu Filho enviado. Bem, o contexto dessa passagem, na verdade, todo o capítulo 12, desde o verso 1, ele tem muito a ver com essa questão, porque antes de contar esta história, este relato a respeito do tributo, Marcos ele coloca a parábola, Marcos e os outros evangelistas sinóticos, ele coloca a parábola dos lavradores maus quando, descrevendo a situação que se configurava com a vinda de Jesus, Deus envia cada vez seus mensageiros, seus profetas, seus enviados, e vez após vez eles são rejeitados, perseguidos e mortos. E assim também aconteceria com Jesus, o herdeiro, o filho, que está configurado nessa parábola. Meus irmãos, é preciso entender isso aqui, e entender de que maneira isso se aplica à nossa vida. Eu e você temos deveres das mais variadas naturezas. Nós temos os deveres como maridos e esposas, de nos respeitarmos e cuidarmos uns dos outros mutuamente. Nós temos os nossos deveres como pais, de educar os nossos filhos, e como filhos, de respeitar e obedecer aos nossos pais. Nós temos os nossos deveres fraternais, se somos membros de uma igreja, de cuidarmos uns dos outros mutuamente e nos exortarmos e nos corrigirmos e nos edificarmos no temor do Senhor. Nós temos os nossos deveres com as nossas autoridades de respeitar as suas leis, às vezes por injustas que sejam, mas ainda assim de respeito e de obediência, porque a palavra de Deus nos ordena. Mas também temos um dever com Deus. E o nosso dever com Deus é de honrá-lo e de reverenciá-lo e de adorá-lo como Deus que é. É de olhar para Jesus como nosso Senhor e entender que nós temos um dever de obediência para com Ele. E o fato é que muitas vezes nós deixamos esse dever de honra de lado. Nós desonramos o Senhor quando pecamos. Nós desonramos o Senhor quando não damos ouvido à sua palavra para fazer o que é bom ou para deixar de fazer aquilo que é mal. Nós deixamos de honrar o Senhor quando nós odiamos ao nosso irmão. Nós deixamos de honrar o Senhor quando deixamos de olhar para outra pessoa como um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Nós desonramos o Senhor quando nós odiamos aqueles a quem Ele ama. Meus irmãos, há várias situações em que eu e você desonramos o Senhor. E esta passagem chama a nossa atenção para que para que cada um de nós dê ao Senhor aquilo que é devido, a honra que Ele merece. Eu concluo essa reflexão a partir do texto de Paulo em Romanos, capítulo 13, verso 7, quando, certamente refletindo esse ensino sobre o qual nós acabamos de meditar hoje, ele diz:
Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, e honra, a quem honra, honra. E certamente, Deus é plenamente digno da minha honra, Deus é plenamente digno da minha adoração e do meu respeito. Saibamos cada um de nós, pois, a respeitar e honrar o Senhor como Deus que Ele é. Deus nos abençoe. Até a próxima.